Olá! Nessa unidade, vamos falar um pouco mais sobre como fazer apresentações em inglês. Você vai ver os passos que devemos seguir para que a apresentação seja coerente e clara. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, signposting. Então, aqui tem uns encaminhamentos, umas orientações, não é? Para quando você for fazer uma apresentação. Então, existem palavras-chave, expressões, alguns passos importantes para auxiliar no preparo e na apresentação em si. Então, starting a presentation. Primeiro ponto aqui, né, ao começar uma apresentação, é obter a atenção da plateia. Depois, saudá-los. Depois, você se apresenta. Diz qual é o propósito da sua apresentação e diz como você vai lidar com as perguntas que serão feitas, né? Quais serão os procedimentos, se as perguntas serão respondidas durante a apresentação ou no final, etc. Vamos dar uma olhadinha rápida em cada um desses passos. Então, get people's attention. Para você obter, então, a atenção das pessoas, aqui algumas dicas. Você pode dizer if we can start, ou ainda let's get started, ok? Então, algumas dicas aqui de algumas frases que você pode usar para obter a atenção das pessoas. If I could have everybody's attention, por exemplo, né? Ou perhaps we should begin. Depois, para saudar a plateia, welcome to, ou thank you for coming, on behalf of, nome, por exemplo, de tal empresa, I'd like to welcome you. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos ou a vocês. Se apresentando, my name is, I'm responsible for, além do nome, você pode dizer quais são suas responsabilidades na empresa, por exemplo, né? Então, I'm responsible for, ou I'm in charge of. Depois você vai colocar qual é o propósito da sua apresentação. Então, por exemplo, this morning I'd like to present our new, or today I'd like to discuss our and suggest. This afternoon I'd like to report on. Aqui mais algumas frases. What I want to do this morning is to talk to you about. Depois, state how you want to deal with questions. Então aqui você vai colocar como você quer lidar com as questões. Então, por exemplo, if you have any questions, I'll be happy to answer them as we go along. Então, no caso aqui, você vai estar colocando que você poderá responder as questões enquanto faz a apresentação. Aqui já, nesse último caso, ó, there will be plenty time for questions at the end. Quer dizer, haverá tempo para as perguntas no final. Aqui você está sinalizando que você vai responder as perguntas somente no final, ou seja, que essas perguntas deverão ser feitas somente no final da apresentação. Depois, preparing a presentation. Preparando a apresentação, quando você for preparar, não se esqueça que você tem que usar uma linguagem simples, tá? Você deve focar naquilo que você quer realmente passar para a plateia e você deve se colocar. Put yourself in the audience's shoes. Essa é uma expressão usada para dizer, tipo, se coloque no lugar dele ou dela. Então, aqui no caso, se coloque no lugar da plateia, não é? Por quanto tempo, for how long, você gostaria de ouvir o palestrante? Isso vai te ajudar a dimensionar o tempo da sua apresentação em si. Algumas expressões usadas para começar a apresentação. First of all, let's begin, starting with. Aqui, quando você quer passar para o próximo ponto, né? Que com isso aqui você sinaliza que você quer passar para um outro tópico, para um outro ponto. Dando exemplos, for example, a good example of this is, to illustrate this point, ou ainda, aqui no caso, quando você quer se referir ao ponto anterior, algo que você já comentou. Então, going back to something, or I like to go back to. Então, use o go back to para sinalizar que você quer retomar um ponto que você já falou. Just to give the outline of a point, you summarize or conclude. Algumas expressões que você pode usar para
resumir aquilo que você disse para concluir sua apresentação. Então, let's sum up, let's summarize, aqui tudo para fazer um resumo daquilo que você disse. In conclusion, if I can just sum up the main points, aqui você faz um resumo dos pontos principais. Aqui você pode sinalizar, não é? A ordem, você pode dizer como será em termos o que você vai falar. Primeiro, então, firstly, secondly, thirdly, ou ainda, first of all, primeiramente vou falar sobre isso, then, então, vou falar sobre aquilo, next, vou falar sobre aquilo. Então, você aqui já sinaliza no início, não é? Como é que será essa sua apresentação, que você vai dizer primeiro, segundo, terceiro, etc. Como você vai lidar, então, com as questões. We'll be examining this point in more details. I'll come back to this question later in my talk. Analisando pontos, dando recomendações. Where does that lead us? Let's consider this in more details. E aí, então, seu livro faz um resumo de tudo isso, né? Então, aqui ele cita novamente. When you want to make next point, you move on. Então, moving on to the next point, when you want to change to a completely different topic, I like to turn to something completely different. Então, aqui você muda totalmente de assunto, de tópico. Quando você quer dar mais detalhes sobre um tópico, então, I'd like to expand more on this problem we have had in Brazil, por exemplo. Ok? Ou ainda, quando você quer falar algo que está fora do tópico que você está abordando, né? Por exemplo, quando você quer agradecer alguém pela organização do evento. Isso está fora da tua palestra. Ok? Então, aqui tem alguns exemplos de como você pode fazer isso. Então, quando você quer se referir a um ponto que você já abordou, an early point, então, use o go back, né, para sinalizar isso. I'd like to go back to something Jamie said in her presentation, por exemplo. Ou quando você quer, por exemplo, fazer um resumo, né, sobre alguns pontos, né, to summarize. Dando sequência, quando você quer repetir os pontos principais daquilo que você disse, né, recap. Então, por exemplo, I'd like to quick recap the main points of my presentation. Ou recapping quickly on what was said before lunch. E, for your final remarks, you conclude. Então, para fazer sua conclusão, I'd like to conclude by leaving you with this thought. Ou, if I may conclude by quoting Gandhi. Então, se eu puder concluir fazendo uma citação de Gandhi, por exemplo. Ok? E para terminar, você vai até a seção antena parabólica e leia um pouco mais sobre como fazer uma apresentação. Por hoje é só. Até a próxima.